A Ele é glória. A Ele é glória. Graças a Deus. Irmãos, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse no livro de Tiago, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7. Glória a Deus. Nós temos falado sobre crescimento e hoje mais uma vez nós vamos falar em crescimento em humildade. Aleluias. Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluias. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor Deus, nós lemos, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor. A Ti, Senhor Deus, a honra, a glória, Senhor Deus, o louvor, Senhor Deus, e todo o poder, ó Pai. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa falar, Senhor Deus, conosco, Senhor Deus, neste lugar, Senhor. Seja, Senhor Deus, aqui na igreja, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, através, Senhor Deus, da live, Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um que ouvir essa palavra possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, abre o nosso coração, a nossa mente, para que possamos compreender as coisas celestiais, as coisas do reino de Deus. É em nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Pode se sentar. Aleluia. Bom, como eu já disse, nós vamos falar sobre crescimento e humildade. E nós lemos aqui no livro de Tiago, que nos fala que Deus, Ele rejeita ao soberbo. E às vezes, nós não percebemos e nós somos soberbos. Às vezes, a nossa natureza humana toma conta do nosso espírito e vence o nosso espírito. É aí onde entra a soberba. A soberba, a autossuficiência, de que você é capaz, de que eu sou capaz, de que eu não preciso do outro. Só que quando a soberba entra no coração de uma pessoa, essa pessoa ela deixa de ter o crescimento que nós buscamos. E o que podemos fazer para não perder o crescimento? O que nós podemos fazer para não perder o crescimento? Primeira coisa, a gente não pode morrer. Você não pode morrer. Nós não podemos morrer. Se nós morrermos, o crescimento, ele não vai acontecer. E Deus nos escolheu, e Deus nos chamou, seja homem, mulher, jovem, criança, adolescente. Deus chamou para que nós tivéssemos crescimento, para que nós viéssemos cumprir com a Tua palavra, para que nós pudéssemos cumprir com o ID de Jesus. Nessa semana, Deus falou nos nossos corações, na célula, sobre cumprir o ID, sobre fazer o ID. E como fazer o ID, e como ter esse crescimento, alcançar novas almas, curar enfermos, se a gente estiver morto espiritualmente. Às vezes nós estamos aí, respirando, mas o nosso íntimo, o nosso espiritual com o Senhor, aquilo que verdadeiramente nos fortalece, nos leva para perto do Pai, e nos faz caminhar dia após dia até conseguirmos chegar na herança da coroa da vida eterna. E às vezes nós esquecemos de cuidar desse crescimento. Às vezes nós esquecemos de cuidar dessa parte espiritual. E estamos mortos e não estamos percebendo. E o que nós estamos fazendo para não morrer?
Nós precisamos, como seres humanos, nos alimentar todos os dias. Seja arroz e feijão, ou seja qualquer coisa, seja até mesmo um pão seco, duro. Mas a gente precisa. Nós precisamos de água para nos hidratar todos os dias. E nós sabemos que a água da vida é Jesus Cristo. E é Ele que nos hidrata. E o pão é Ele também. Ele que sacia a nossa fome, a nossa sede. É somente Jesus. Então, se você está se sentindo como uma pessoa morta espiritualmente, uma pessoa distante de Deus, eu quero te dizer que Jesus Cristo nessa noite, Ele quer te dar vida novamente. Jesus Cristo nessa noite, Ele quer te dar a água, que Ele mesmo diz que quem beber dessa água nunca mais tornará a ter sede, sede espiritual. Mas nós falamos aqui que nós não podemos morrer. E que nós precisamos buscar um crescimento e humildade, que quando nós somos humildes, quando nós reconhecemos que nós dependemos de Deus, nós estamos alcançando o crescimento. Primeiramente, um crescimento dentro de nós mesmos, para depois conseguir crescer lá fora, para depois conseguir crescer dentro da nossa família, entre a sociedade. Nós temos que crescer. O Senhor Jesus Cristo, quando era chegado os últimos dias que Ele seria crucificado, Ele estava reunido ali com os seus discípulos. E aí Jesus vai fazer uma pergunta para Pedro. E vai perguntar para Pedro o seguinte: Pedro, tu me amas? E ele vai falar: é claro que eu te amo, Senhor. E o Senhor Jesus vai falar para ele: apacenta minhas ovelhas. E aí o Senhor pergunta novamente para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, lógico que eu te amo. Eu estou contigo. Eu te aceitei, eu ando contigo. Então apacenta minhas ovelhas. O que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, se você me ama, busque o crescimento. Se você me ama, busque o crescimento. E vai passar um momento ali junto. E Jesus vai falar para Pedro: ó, não cantará o galo sem que você me negue 3 vezes. Mas Pedro não tinha falado que amava Jesus. E Jesus não tinha pedido para Pedro apacentar suas ovelhas. A realidade é que Pedro não estava preocupado ali com o crescimento que Jesus estava pedindo para ele. Ele teve medo. Ele se escondeu, se acovardou. Só que depois que Jesus Cristo ele é crucificado, há a ressurreição, o Senhor se encontra novamente com os discípulos. E aí depois deles terem provado, deles terem visto com os seus olhos que as palavras do Senhor não são em vão e que o Senhor, o que Ele fala, acontece. E o que o Senhor prometeu para você, o que o Senhor falou com você, vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o que Ele falou para os discípulos se cumpriu. Só que aí, algo curioso acontece. Aquele homem que negou Jesus, o cara conseguiu o crescimento que Jesus esperava dele. Quando Jesus pediu para ele apacentar as ovelhas. Passa tempos. E esses discípulos começam a fazer o que Jesus pediu. Ó, é chegado o meu momento, eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, deixarei o Espírito Santo, tudo isso que nós já sabemos. E aqueles homens tiveram que ter a coragem de acreditar que o Espírito Santo de Deus estaria com ele todos os dias, e ali eles partiram para cima em busca do crescimento. Primeiramente o crescimento em humildade, ele teve que reconhecer que não é através dele, não é através das forças de Pedro que as almas seriam alcançadas. E quando Pedro se torna uma pessoa humilde, ele consegue o crescimento. Pedro, quando ele vai pregar 3.000 almas,
já são salvas. Aquele mesmo homem que negou Jesus é o homem que alcançou o crescimento. Mas por quê? Ele não morreu. Ele não lavou as mãos. Ele não se entregou. Ele se redimiu e ele se consertou, ele pediu perdão e ele saiu a cumprir o ide de Jesus. Só que só há crescimento se Deus estiver no negócio. Pedro só conseguiu fazer ali aquela ministração e aquelas quantidade de pessoas serem alcançadas porque Deus estava ali, porque o Espírito Santo de Deus estava ali, e o Espírito Santo de Deus está aqui hoje. E se nós estivermos ouvindo a voz do Espírito Santo, nós iremos alcançar esse crescimento porque Ele está nesse negócio. Só que primeiramente, para a humildade chegar, a soberba teve que sair. Então não são pelas nossas forças que as coisas vão acontecer. A gente tem que tirar essa soberba de achar que somos nós que vamos conseguir, sendo que na verdade é pela força do Senhor. Isso é renunciar à soberba, aceitar a humildade, colocar a humildade na sua vida e Deus e Jesus fazer as obras através de nós. Aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Salmos. Salmos 138. Salmos 138, 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. O que Deus está falando conosco nessa noite: se você for humilde, os meus olhos estarão sobre você. Mas se você estiver soberbo, se você estiver sendo dominado pela sua soberba, o Senhor passará de longe de nós. O Senhor não quer parte com pessoas soberbas, o Senhor quer parte com pessoas humildes. E pessoas humildes alcançam o crescimento, porque para Deus agir precisa ter humildade. Jesus tinha humildade, Paulo tinha humildade, Pedro tinha humildade. Moisés, quando foi escolhido pelo Senhor para tirar o povo do Egito, aquele homem ele teve humildade. Eu não consigo. Se aquele homem tivesse a soberba, deixa comigo que eu vou tirar esse povo do Egito. Mas ele teve humildade. Ele sabia que pelas forças dele, ele não ia conseguir libertar o povo. Então, se você quer um amigo, um familiar convertido, vivendo as promessas do Senhor, não vai ser pelas suas forças, não vai ser na sua soberba, mas vai ser na sua humildade. Aleluia. Humildade em quê? Humildade em obediência, de poder permitir ser aconselhado. Moisés se permitia ser aconselhado pelo Senhor. O Senhor se apresentava a Moisés e falava para ele o que ele tinha que fazer. Aquele homem, ele soube receber os conselhos do Senhor. Mas nós falamos que para alcançar o crescimento, nós não podemos morrer. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus falando novamente que Ele não tem parte com pessoas soberbas, que a graça dele chega para os humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. No tempo de Deus, nós seremos exaltados, mas não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. E o ser exaltado não é você estar acima de outras pessoas. O ser exaltado é o testemunho da sua vida, sendo que você um dia foi um ladrão, sendo que um dia você foi um homem
que respondia aos seus pais, um jovem mal educado que não aceitava conselhos, o exaltar do Senhor é a mudança de vida, a mudança de natureza. É você se tornar uma nova criatura, aí está a exaltação do Senhor sobre você. A mudança de vida que causa uma pessoa humilde que tem parte com Deus. Só que aí, nós dissemos o seguinte, a palavra de Deus fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tira a ansiedade da sua vida, porque o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de nós. No momento certo, na hora certa, as coisas vão acontecer. Só que aí o versículo 8 diz o seguinte, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então o negócio não é com você, não é comigo, é no mundo. O diabo não é só adversário do Brasil, o diabo é adversário no mundo. O diabo não cerca somente os brasileiros, não persegue somente os brasileiros. Ele persegue o mundo. Só que sede sóbrios. Porque o que o Senhor falou conosco logo no início é que para ter o crescimento nós não podemos morrer. E a palavra de Deus diz que o inimigo nosso, ele está ao nosso derredor. Bramando como um leão, com força, com vontade, querendo tragar, querendo matar você, querendo matar todos nós, para impedir o crescimento do Senhor, para impedir que o céu seja povoado. Só que aí, versículo 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Não é nas nossas forças, mas é no Senhor. O inimigo ele vai estar a todo momento ali, esperto, esperando o momento certo de te atacar, de nos atacar. Um momento frágil, um momento que você estiver sozinho. Por isso um cristão ele não pode andar sozinho. É alvo fácil do inimigo. Numa selva, você vê que os animais eles procuram andar em bando. Mas o leão ele anda sozinho. Ele quer a presa para ele. Por isso nós temos que andar em bando, andar unidos, um fortalecendo o outro, um aconselhando o outro. E aconselhando como? Não nas suas palavras, porque se a gente aconselhar nas nossas palavras, a soberba vai entrar na nossa vida. Mas se nós aconselharmos na palavra do Senhor, nós estamos sendo humildes e estamos alcançando o crescimento. Porque o inimigo ele vem de mansinho, sapatinho de algodão, como dizem. Você nem percebe. E quando você vai perceber, ele já te atacou. E às vezes não dá mais tempo de pedir socorro. Então, se nós queremos o crescimento, nós não podemos morrer. Nós não podemos deixar que o inimigo venha nos atacar, que ele venha nos devorar. E para isso nós precisamos nos humilhar a Deus. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Ter uma dependência totalmente do Senhor. Se humilhar na sua presença.
Porque o versículo 11 ele diz o seguinte: a ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Somente no Senhor. É a ele a glória e não em nós. Nós cantamos aqui: ó, que maravilhoso que o Senhor é. Maravilhoso de uma forma em que o último hino que nós cantamos era a Ele a glória. E o último versículo que nós lemos é a Ele a glória. E isso é reconhecer a humildade, isso é ser humilde. E quando nós somos humildes, nós alcançamos o crescimento. Eu gostaria que você se colocasse de pé, para que junto nós pudéssemos buscar a presença de Deus, para que junto nós pudéssemos nos humilhar na presença de Deus, porque o Senhor está aqui. O Senhor está nesse lugar. Se você abrir o seu coração, você vai sentir a presença do Senhor. Fala com Ele nessa noite. Fala para Ele que você se coloca na presença dEle, que você é totalmente